Olá, o nosso convidado de hoje é procurador do Estado do Pará, é Master of Laws pela New York University, é também doutor em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela USP. Ele está aqui para falar hoje do livro Direitos Fundamentais, Teoria do Direito e Sustentabilidade, do Grupo G Editora Método, do qual ele é um dos coordenadores. Temos a satisfação de receber o professor Paulo Clautal Filho. Obrigado, professor. Muito obrigado, vamos estar aqui. Está no ar mais um autor e sua obra. Professor Paulo, qual o propósito dessa coletânea, professor? A ideia de que a tarefa prioritária, como se pensa hoje na teoria do direito é a realização desses direitos fundamentais, que nada mais são do que um grande checklist, digamos assim, que a nossa Constituição elenca, para que a gente saiba, eles são os termômetros da qualidade de vida que a gente tem na nossa sociedade. Eu tenho educação, eu tenho saúde, eu tenho liberdade de expressão. Essa é a tarefa da realização do direito. E falando de onde nós vivemos, né? Nós vivemos numa região que tem todo um significado no mundo contemporâneo, que é a Amazônia, e se é possível, não é possível realizar direitos fundamentais sem políticas públicas. Não basta eu falar no meu governo, eu vou ter saúde, educação, eu preciso saber o como. E as políticas públicas dizem respeito ao como eu procedo politicamente na questão da atuação pública para realizar esses direitos. E temos toda a questão do equilíbrio disso com a preservação também de um meio ambiente ecologicamente sustentável, daí o tema da sustentabilidade, que envolve a ideia de políticas públicas aptas a realizar os direitos fundamentais dentro de um aspecto da teoria do direito. Então, nós procuramos contemplar esse grande leque teórico, cada um dos autores é mais aproximado a uma determinada linha de trabalho. E como foi esse trabalho de selecionar esses autores e artigos, professor? Por um lado, foi muito simples, porque é da nossa equipe de trabalho, a maioria todos os autores desse texto são professores doutores, lá do Centro Universitário do Pará, e que têm um compromisso com esses três grandes temas. E aí, na composição, no plano, no projeto do nosso mestrado, nós selecionamos, nós pedimos a cada um que procurasse desenvolver uma disciplina e um artigo que demonstrasse quais os temas mais candentes, mais contemporâneos, os grandes desafios naquela área de trabalho. E, por falar em artigo, do que trata o seu artigo, né, que é o Ética Contemporânea e Teoria do Direito? A minha área de pesquisa tem sido mais com relação às relações entre filosofia moral e direito. E isso na verdade, isso é um tema muito antigo na filosofia do direito, o grande debate entre os chamados positivistas e os justnaturalistas, se até onde vai o direito, até onde vai a moral, se há uma coincidência ou não entre eles. Nessa área que eu atuo, e, sobretudo, pensando em como esses debates, em como essas questões teóricas se refletem nas concepções e nas práticas no dia a dia nos tribunais. Por exemplo, eu parto de um debate recente, acho que não há muito problema em falar, porque foi público. Houve uma briga dentro do Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, entre o ministro, então presidente, ainda presidente Gilmar Mendes, e o ministro Joaquim Barbosa. A briga é pouco relevante porque eu quero aqui, mas o que eles falaram é que é interessante. Eles discordavam certamente em tudo, mas havia uma concordância que passou batida. Os dois disseram que eles estavam atentos às consequências do que eles decidiam. Isso pressupõe uma concepção de como o direito deve ser aplicado. Isso pressupõe uma preconcepção de qual é a tarefa moral do jurista, de qual é a tarefa moral do juiz. E aí, é nessa brecha que eu gosto de trabalhar, e é aí que está, que pressupostos, que valores morais nós podemos perceber na atuação dos juristas contemporâneos. Não à toa, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recentemente publicou uma resolução determinando que em todos os concursos para a carreira da magistratura no Brasil sejam examinados conteúdos de filosofia do direito, onde um dos que
questões referentes à justiça, questões referentes ao conceito de direito e sua ligação com a moral, questões referentes à equidade. A ideia aí é de que o jurista, o juiz deve ter, esse é o termo lá da resolução, uma formação humanística. Então, está se pressupondo de que para ele ter essa formação humanística, ele deve ter conhecimentos de filosofia do direito, além a outras disciplinas, de sociologia do direito, de ética. E, atento a isso, que eu procurei trabalhar. Eu procurei trabalhar e proponho uma reflexão sobre grandes correntes da filosofia moral que influenciam o direito. Quando eu digo que eu tenho que pensar nas consequências da minha decisão, eu posso estar significando e posso estar demonstrando uma ligação com uma corrente da filosofia moral chamada consequencialismo. Se você for pensar, esse consequencialismo ele tem ligações, por exemplo, com uma corrente muito poderosa que é o chamado utilitarismo. Ele diz que eu sei o que é o bem se confunde com o prazer. A medida do que é o bem são as utilidades. E eu vou saber se eu estou fazendo bem se eu produzo prazer, se eu produzo utilidade. Só que, perceba, eu vou saber se a minha conduta é boa se a consequência da minha conduta produzir algo bom. Veja que daí o passo seguinte pode ser, pode não ser também. Eu me justificar, eu ter a justificativa de que qualquer conduta minha é legítima, desde que ela produza o bem. Há uma expressão que não foi exatamente, nunca foi dita por Maquiavel, mas que traduz o extremo dessa linha filosófica, que é o consequencialismo, que é que os fins justificam meios. Veja que há uma inerente questão moral aí a ser debatida. Realmente, o juiz, quando ele atua, ele só tem que pensar nas consequências do que ele faz? A corrente que vai ser oposta é chamada de corrente deontológica, de inspiração kantiana. Não. Quando o certo independe do resultado. O homem moral, ele se conduz por princípios, independente das consequências da atitude dele. Se ele não pode, por exemplo, mentir, ele não deve mentir nunca. Não se admite, na concepção extremada do deontologismo, a chamada mentira branca, que nós praticamos todo dia. Prazer em conhecê-lo, como vai? O seu cabelo está muito bonito. O consequencialista diz, isso é bom para o convívio social, uma pequena mentirinha não dói. Né? Mas, veja, que há extremos aqui que são anteriores ao direito. A ideia é de que a filosofia moral deve ser conhecida pelo jurista para que ele entenda melhor como é que ela se reflete no direito. E aí eu procuro, nesse texto, apresentar as correntes de filosofia que eu acho que são importantes de serem trabalhadas, ou que o jurista, pelo menos, tenha consciência. Na verdade, ele não inventou aquilo, essas são questões ancestrais e que nós oscilamos. Muitas das nossas dúvidas jurídicas não surgem, essa ideia da colisão do princípio, não surgem do direito. Elas surgem de questões morais do dia a dia. Meu amigo, de longa data, me convida para o aniversário dele, ao qual eu nunca vou. Todo ano, e ele se chateia com isso. Mas aí eu tenho um outro amigo, ele diz, Paulo, esse ano eu vou no teu aniversário. No outro ano, no dia, um outro amigo me liga porque sofreu um acidente e está precisando da minha ajuda. Aí eu vou lá socorrer o meu amigo. Eu tenho uma escolha moral. Qual princípio eu devo atender? O princípio de que eu devo cumprir minhas promessas ou o princípio de que eu devo ajudar ao próximo? Veja que eu tenho aqui uma colisão de princípios sem eu precisar usar termos jurídicos, termos técnicos, sem precisar usar latim. A ideia de que muitas das decisões jurídicas, muitas questões jurídicas, já foram antecipadas na filosofia moral e é possível, pelo estudo da filosofia moral, fazer um espelho porque eu tenho que decidir para que tipo de postura eu acredito como juiz. Professor Paulo, muito obrigado pela sua presença e pelas palavras elucidativas que o senhor nos transmitiu aqui hoje. Eu que agradeço. Essa edição do Doutor e Sobra fica por aqui. A você, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.